Entender a diferença entre os tecidos plano e de malha é importante por diversos motivos. E hoje eu trouxe alguns deles para a gente conversar a respeito. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou a Liliane. Vamos falar sobre têxtil e moda? A gente já conversou aqui no canal que existem dois tipos de tecido: tecido plano e tecido de malha. E existem algumas diferenças estruturais entre esses tecidos que levam a diferentes processos produtivos, a diferentes aplicações e tudo mais. Por isso, hoje eu convido vocês a fazer uma análise mais de perto de cada um desses tecidos. Então, lente, conta-fios e amostras na mão, vamos para a nossa análise. Vocês já conhecem essa amostra e essa amostra, e hoje eu trouxe essa e essa para apresentar para vocês. O que a gente usa para analisar um tecido é a lente conta-fios, que se você não conhece é isso aqui. A gente abre a bonitinha desse jeito, e aqui em cima tem a lente, Aqui embaixo você apoia o seu tecido, e para facilitar na hora de contar os fios é bom você ter um objeto pontudo, então um alfinete, uma agulha, alguma coisa do tipo que te ajude. Mas hoje não é isso que a gente vai fazer, a gente vai analisar a diferença entre um tecido plano e um tecido de malha, então vamos lá. No tecido plano, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, tem dois conjuntos de fio, urdume e trama, e eles interagem assim no tecido. Fio de urdume Much later. Fio de trama. Saiu um de urdume junto. Inclusive, olha só, eles formam um ângulo de 90 graus entre si no tecido, então eles ficam assim. Já o fio de malha... Errou! Aliás, o tecido de malha é diferente. Um fio só se entrelaça com ele mesmo para formar o tecido. Então, a gente tem uma vergonha passada no crédito. A gente tem isso aqui acontecendo no tecido. Um fio só se entrelaçando com ele mesmo. Se eu puxar assim, viu só? Sai na mesma direção, ainda que todo enrolado. Assim não sai. E o que é que isso causa? Por aqui ter dois conjuntos de fios, quando eu puxo de um lado para o outro, um fio prende o outro. Aqui é diferente. O fio tem mais liberdade, então o tecido fica mais elástico. Mas existe a possibilidade de um tecido plano ser elástico também. Olha só. Esse aqui estica, tá vendo? Isso significa que na trama, que é esse tecidinho branco, tem elastano. Hoje a gente não usou a nossa lente conta-fios porque eu só queria mostrar para vocês a diferença de um tecido plano para um tecido de malha. Mas quando a gente tem uma lente conta-fios, a gente consegue contar quantos fios tem. A gente também consegue ver como esses fios interagem entre si. E a gente também consegue pensar como que foi feito esse tecido, que é algo que a gente pode chamar de engenharia reversa, talvez. Agora que eu já te mostrei quais são as diferenças essenciais entre um tecido plano e um tecido de malha, e você já sabe mais ou menos o que isso significa para cada um deles, por que é tão importante conhecer essas diferenças entre um tecido e o outro? Bom, primeiro de tudo, quando você tem um projeto em mãos, você precisa entender quais são as características desse projeto antes de escolher o seu tecido. Por exemplo, se você está costurando uma peça de alfaiataria, que são aquelas peças mais retas, mais afastadas do corpo, é mais conveniente você utilizar um tecido plano, que tem um caimento mais reto, menos justo, do que um tecido de malha, que vai se adequar mais ao seu corpo e vai se moldar mais ao seu corpo. E aí vai tirar aquele aspecto reto da sua peça. Agora, se nós estamos falando de uma camiseta, que fica mais junto ao corpo e inclusive acompanha mais e melhor os movimentos dele, aí é mais conveniente você utilizar um tecido de malha do que um tecido plano, porque ele é mais maleável, mais elástico e vai se moldar melhor a esse uso. Outra coisa que nós vimos também é que com uma análise em uma amostra de tecido a gente consegue descobrir várias informações, como por exemplo, que tipo de tecido que é,
qual foi o tipo de processo produtivo empregado, qual é o tipo de ligamento do tecido. A gente consegue obter várias informações a respeito do processo produtivo da peça, né, do tecido. Então, a gente pode dizer que com uma amostra de tecido é possível realizar uma engenharia reversa e talvez até reproduzir um artigo, não é mesmo? E por último, mas não menos importante, tendo todas essas informações, você tem assunto para conversar comigo ao me encontrar na rua e pedir para tirar uma selfie. Olha que legal! Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido bastante, que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aqui no botão do joinha para apoiar o meu trabalho. E claro, inscreva-se no canal. Ative o sininho para as notificações e não perca o nosso próximo papo sobre história da moda. Foi um prazer falar com você hoje. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você está costurando uma peça de alfaiataria, que é aquelas peças do eu, né? O plural hoje tá difícil.